Para quem não sabe, o DJ Ives é um dos maiores nomes do atual forró eletrônico. Teve uma repercussão recente em que a ex-esposa dele, Pamela Gomes de Holanda, compartilhou nas suas redes sociais vários vídeos que mostram grandes agressões físicas do músico contra ela, indo desde tapas até chutes e socos. Após a repercussão, o DJ se manifestou em seu Instagram confessando as agressões contra sua ex-companheira, alegando que era vítima de chantagem por parte dela, o que obviamente não o justifica. Hoje, enquanto esse vídeo está sendo postado, ele foi detido preventivamente no presídio após a audiência de custódia. Mas diante disso fica a pergunta: como a psicologia explica a violência doméstica? Por que é tão difícil terminar uma relação abusiva? Por que os abusos acontecem? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Você sabia que existe um ciclo chamado de ciclo do abuso? O ciclo do abuso é um padrão que normalmente os abusos emocionais seguem e é muito importante para poder explicar grande parte dos casos envolvendo a violência doméstica e as relações abusivas. Vamos falar hoje sobre o ciclo do abuso. O ciclo do abuso é uma teoria da psicologia social desenvolvida em 1979 para tentar explicar os padrões em um relacionamento abusivo. A principal pesquisadora da teoria entrevistou 1.500 mulheres que sofreram violência doméstica e assim conseguiu enxergar um padrão, surgindo assim a teoria do ciclo do abuso. Mas apesar da pesquisa dela ter sido feita apenas com mulheres, a pesquisa serve também para homens. E hoje vamos falar dessa pesquisa do ponto de vista da pessoa abusiva e do ponto de vista da pessoa abusada. Mas vale lembrar que esse vídeo não se trata do caso específico do DJ Ives. A violência doméstica realmente ocorreu no caso dele, como dá para ver claramente nas filmagens. Mas o nosso objetivo aqui é o de descrever grande parte dos casos de violência doméstica. Mas sem delongas, vamos direto ao assunto. No geral, o ciclo do abuso ocorre em uma ordem, com começo, meio e reinício, até que ele seja interrompido pela vítima, quebrando assim o ciclo. Mas em geral, o ciclo pode ocorrer centenas de vezes em um relacionamento abusivo, por isso que recebe o nome de ciclo, ou seja, algo que sempre se reinicia. Em resumo, o ciclo do abuso ocorre em 4 etapas. Essas 4 etapas recebem os nomes de a tensão, a violência aguda, a lua de mel, a calmaria e depois ocorre o recomeço. Passando novamente para a violência aguda, novamente para a lua de mel, novamente a calmaria e depois recomeçando novamente. Por isso que é um ciclo, algo que sempre recomeça. Vamos entender aqui agora sobre cada uma dessas etapas do ciclo do abuso, relembrando as etapas a tensão, a violência aguda, a lua de mel, a calmaria e depois o recomeço. Em primeiro lugar, na construção da tensão, o agressor ou agressora se sente ameaçado ou injustiçado, sendo que muitas vezes ocorre também pelo estresse do cotidiano, como por exemplo problemas no trabalho, dívidas, filhos, problemas com a família e mais vários outros problemas. Em geral, a pessoa ela vive tensa com as coisas. Aqui o comportamento da pessoa abusadora é marcado por ataques passivos agressivos, desaforos, foras e coisas mais discretas. Alguns desaforos são às vezes até difíceis de serem considerados como abusos e às vezes são até interpretados como as brigas comuns dos casais. Mas vale lembrar algo muito importante, que os problemas que as pessoas passam pode sim ser um motivo de ficarem tensas. Isso é fato, mas jamais são as justificativas para tratar mal as outras pessoas, jamais. Por exemplo, eu posso ficar bravo por causa de um comentário maldoso feito em algum vídeo do canal Hoje na Psicologia. Isso pode sim ser um motivo para eu ficar bravo, mas jamais vai justificar, por exemplo, eu usar essa raiva contra alguém da minha convivência ou qualquer outra pessoa. Mas isso que eu falei foi no caso do abusador ou abusadora. Mas e no caso da vítima? Já agora no caso da vítima, ela começa a viver estressada, ela pode começar a sentir dificuldade para fazer as tarefas diárias devido ao estresse. A sensação de conviver com a pessoa abusiva começa a ser a de pisar sob ovos. Às vezes, a pessoa abusada pode até tentar modificar o próprio comportamento para evitar a raiva do outro, devido ao medo. Porém, é uma situação que tende a escalar. Sem falar que o abuso contínuo, em grande parte das vezes, está mais relacionado à busca de controle e poder sobre a outra pessoa do que uma mera discussão casual. Mas então, depois do início dessa fase da construção da tensão, gradualmente vai para a segunda fase, que é a violência aguda. Nessa fase, o agressor ou agressora faz de tudo para dominar a vítima através da raiva explícita. Em grande parte das vezes, usa violência psicológica e verbal,
mas pode envolver também violência física. A pessoa abusadora ela começa a agir com raiva explícita. Já não é mais um mero desaforo como era na primeira fase, aqui a raiva já é explícita. Pode haver tanto pequenos ataques verbais quanto explosões de raiva, gritos, acusações, discussões, insultos, xingamentos, tentativas de controle do comportamento do parceiro de forma direta, manipulação emocional, acusações quanto a problemas no relacionamento, mesmo quando a culpa é da pessoa abusiva. Em alguns casos extremos, pode ocorrer até mesmo a violência física, como, por exemplo, ameaças de destruição de propriedade, ameaça de destruição de objetos, como arremessar um objeto na parede, e até mesmo agressão física contra a pessoa abusada, e às vezes até mesmo violência sexual. E é aí que vem o pior. O pior disso é que, em grande parte das vezes, as pessoas que abusam pensam que a vítima mereceu e usam essa justificativa para qualquer coisa que venha a fazer. Logo, a pessoa abusiva acha que ela tem a razão em tudo. E a vítima nisso tudo? Como que ela fica? Simplesmente a vida dela vira uma confusão total. Em algumas vezes ela própria não reconhece o abuso. Sente que a vida dela está sendo diferente, mas não sabe ao certo motivo. É comum, às vezes, os amigos e os familiares notarem um abuso, chamarem a atenção da pessoa abusada, mas mesmo assim ela negar. Assim como também, infelizmente é normal, a pessoa que é abusadora tentar afastar a abusada das outras pessoas para fazer com que ela sofra calada. Mas então vamos imaginar que o abuso chegou ao seu clímax. Vamos imaginar que o abusador começou a notar que a vítima não está mais aguentando o abuso e ele teme o fim do relacionamento. Às vezes pode temer alguma medida judicial. E então chega na terceira etapa, a reconciliação ou lua de mel. Essa é a fase mais controversa. Na reconciliação, ou lua de mel, como alguns chamam, nessa fase o agressor ou agressora começa a, entre aspas, sentir remorso pelo que fez. Sente um certo medo da vítima ir embora, ou então até mesmo ir na polícia, registrar queixa ou qualquer outra coisa que gere prejuízos a ele ou a ela. Geralmente nessa fase, o agressor ou agressora finge que vai mudar, garante que vai ser um recomeço e de fato muda o comportamento e garante que vai fazer o possível para que nunca mais aconteça. E às vezes reconhece que precisa de ajuda. Nesse ponto, pode ocorrer três coisas com o abusador. Ele pode reconhecer a própria culpa no que ele ou ela fez e jurar que vai mudar, pode culpar algo exterior pelo que aconteceu, não assumindo a responsabilidade, ou pode minimizar o ocorrido. No primeiro caso, pode reconhecer a própria culpa, aceitar tratamento e dizer que vai buscar ajuda. Dizer que vai parar de beber, prometer que não vai mais ser possessivo ou possessiva. No segundo caso, pode culpar algo exterior, por exemplo, culpar os outros, apontar para fatores externos para justificar o comportamento inadequado, botar a culpa na infância difícil, botar a culpa na bebida, botar a culpa no trabalho ou em qualquer circunstância que seja. Às vezes até mesmo botar a culpa na vítima, mas aqui a acusação é de forma mais discreta, como por exemplo, olha, eu agi assim porque você fez isso, mas eu confesso que eu extrapolei, o que não deixa de ser uma acusação. No terceiro caso, a pessoa abusiva ela reconhece o comportamento inadequado, mas ela pode minimizar o abuso, reduzindo a magnitude dele, reduzindo a magnitude do que fez. Como, por exemplo, deixa disso, você está exagerando, isso acontece com todo mundo. E por aí vai, você entendeu. Mas independente de qual seja a justificativa, o relacionamento muda da água para o vinho, ficando um relacionamento temporariamente bom. Nessa fase da lua de mel, ocorre duas coisas. Em primeiro lugar, o abusador ou abusadora fica extremamente convincente de que vai mudar e que esse vai ser um recomeço e que merece outra chance, e começam até a ficarem prestativos na relação, começam a colaborar, ficam românticos e por aí vai. Já os abusados muitas vezes torcem mesmo para que realmente mudem, ainda torcem pela relação. E é aqui que muitas vezes surge a dificuldade da vítima em conseguir se libertar, pois ao mesmo tempo que ela vive o melhor dos relacionamentos, recebe várias, entre aspas, provas de mudança. E a vítima, em certos casos, até mesmo se acha culpada.
erroneamente pelo que aconteceu. Digo erroneamente porque nada justifica uma agressão. E muitas vezes os abusados têm até o desejo egocêntrico de transformar o mocinho em vilão, transformar o sapo em príncipe, transformar a bruxa na princesa, sendo que, na verdade, essa é só mais uma etapa do jogo na mente da pessoa abusadora. Isso aparenta ser muito esquisito para quem não vivencia, mas acontece com muita frequência. Um exemplo bem claro disso é o que ocorre com frequência nas delegacias em casos de violência doméstica contra mulheres, em que a vítima registra boletim de ocorrência de violência doméstica, mas dias depois a vítima vai à delegacia, retira a queixa e sai de lá de mãos dadas com o agressor. Afinal, o agressor virou, entre aspas, a melhor pessoa do mundo, e, entre aspas, ele vai mudar. Foi a última vez, por isso vou dar mais uma chance. E é por isso que essa fase recebe um nome de lua de mel, pois é um recomeço, que fica tão bom quanto o começo de uma relação. Mas então, vamos supor que ocorreu a suposta lua de mel, então após ela vem a última etapa, a calmaria. A calmaria é marcada por uma calmaria em que a relação fica extremamente pacífica e tranquila. Está diretamente ligada à fase anterior da lua de mel. A pessoa abusada pode sentir que os abusos não vão mais acontecer, mas logo quando ela acha isso e dá certeza ao abusador, o ciclo se repete. Se repete porque a pessoa abusiva geralmente quer retomar o controle, e o abuso é uma ferramenta para isso. Então, com o tempo, tudo recomeça e volta ao estágio da construção da tensão, seguida da violência, repetindo todo o ciclo, podendo ocorrer centenas de vezes em um relacionamento abusivo, e às vezes o ciclo total pode ocorrer tanto em algumas horas quanto em alguns meses. Varia de situação para situação. Às vezes pode até ir encurtando o tempo à medida em que o abuso aumenta, e com o aumento do abuso, também o período da calmaria e se encurtando cada vez mais ao longo dos ciclos, às vezes até mesmo sumindo. Essa é a teoria do ciclo do abuso, mas ainda não acabou ainda a nossa conversa, eu tenho que te falar ainda de outras coisas também importantes. Em primeiro lugar, sobre as críticas da teoria do ciclo do abuso, afinal nenhuma teoria é perfeita, não é mesmo? Os críticos afirmam que o modelo e o método de pesquisa era inadequado e que por isso não pode generalizar. E de fato faz sentido, pois a humanidade é complexa demais para poder colocar em uma só teoria, não é mesmo? E não é por acaso que uma das críticas mais frequentes desse modelo é que ele pode ser simplista demais. Tanto é que algumas vítimas de abuso relatam não acharem totalmente preciso esse modelo. Mas o importante aqui é conseguir entender esse modelo, pois ele pode oferecer uma ótica e identificar alguns padrões que podem ser destrutivos em um relacionamento. E vale lembrar também a questão do fator psicológico da vítima. É muito importante a vítima buscar apoio psicológico, com psicólogos, pois pessoas abusivas abusam com menor frequência de pessoas confiantes e que saibam dizer não e impor limites. E muitas vezes uma pessoa abusada ela pode ter alguns problemas que precisam serem tratados em consultório para poder fechar a porta dos abusos, como por exemplo codependência. Por isso que é muito importante ter um trabalho psicológico com um terapeuta para tentar fechar essa porta e romper esse ciclo de abusos. Tanto é que, para você ter noção, tem muitos casos de pessoas com codependência que saem de um relacionamento abusivo, mas logo acabam entrando em outro pior. Porque algumas pessoas têm um padrão internalizado dentro delas que é um padrão super destrutivo em sempre se atrair pela pessoa errada. O que também lembra muito também o que Freud descreveu também como compulsão à repetição, em que a pessoa inconscientemente repete os horrores do passado. Por exemplo, escolhendo um novo relacionamento, mas do mesmo tipo que se provou ser causador de problemas no passado, terminando um relacionamento ruim e entrando em outro. E nisso, todo mundo às vezes fica até achando que a pessoa tem um dedo podre para relacionamento, mas não é dedo podre, são padrões inconscientes que geralmente estão relacionados à infância, que faz essa pessoa estar sempre com pessoas perigosas e disfuncionais nos dias de hoje. E não tem outra forma de sair disso senão por terapia. Então, se você passa por uma relação dessas, procure imediatamente um psicólogo para poder te ajudar tanto a se reconstruir quanto para fechar essa porta de abusos e poder ser uma nova pessoa. Não existe outro caminho, senão o caminho terapêutico com profissionais devidamente capacitados. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor,
você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre pra vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.